Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Maxwell, sou coordenador pedagógico aqui da escola e professor de inglês. E estamos mais uma vez na nossa semana azul, então na nossa Blue Week, onde a gente revisa conteúdos de gramática, né? Então, como estamos chegando no final do ano, a gente já teve bastante conteúdo até agora, nós vamos fazer uma revisão de 3 conteúdos hoje, dos comparativos e superlativos, das preposições e da pronúncia do ED no Simple Present, tá? E no Past Simple também. Então, nós vamos falar sobre esses 3 assuntos, um consecutivamente depois do outro. E eu espero que vocês gostem, espero que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar esclarecendo comigo ou também com os professores de vocês, tá bom? Então vamos começar. Então, falando sobre os comparativos e superlativos, é um assunto muito importante. Eu brinco que eu gosto de falar muito sobre isso, porque eu gosto de fofocar o tempo inteiro. Então, sempre tenho que estar falando que alguma coisa é melhor ou pior que outra, né? O espírito fofoqueiro habita em mim fazer o quê? Mas então, o que é um comparativo e o que é um superlativo? Os comparativos são usados para comparar uma coisa ou uma pessoa com outra coisa ou outra pessoa. O superlativo nós usamos para falar que alguma coisa ou pessoa é o mais daquele assunto. Então nós temos 3 tipos de comparativo: de inferioridade, de equalidade e de superioridade. Cada um deles é estruturado de uma forma. Então vamos falar sobre o primeiro comparativo de inferioridade. Então, nós usamos o less, né, L-E-S-S, um adjetivo e o than, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês agora. My shoes are less expensive than yours. Vou falar de novo. My shoes are less expensive than yours. Então, os meus sapatos são mais caros que os seus. Os meus sapatos são mais caros que os seus. Então, nós usamos o comparativo para fazer essa comparação, que o meu é mais caro que o teu. Aí, nós temos o de equalidade, que eu vou explicar para vocês agora. Então, nós usamos o as, o adjetivo, e o as de novo, tá? Então, um exemplo. My shoes were as expensive as yours. Então, my shoes were as expensive as yours. Então, os meus sapatos foram tão caros quanto os seus. Então, ele dá um sentido de equalidade, de igualdade, tá? Então, my shoes were as expensive as yours. E depois, nós temos os comparativos de superioridade. Nós usamos o adjetivo, o ER e o than, tá? Então, adjetivo, ER, than. Por exemplo, the shoes she bought is newer than mine. Então, vou falar mais uma vez. The shoes she bought is newer than mine. Então, os sapatos que ela trouxe são mais novos que os meus. Então, os sapatos que ela trouxe são mais novos que os meus. Então, dependendo do verbo, nós também fazemos o comparativo ou superlativo de uma forma, tá? Então, nós temos aqueles comparativos ou superlativos que terminam em E, né? A frase, o verbo, enfim, termina em E. Por exemplo, large, simple e nice. Esses 3 terminam em E. Então, o que eu faço nesse caso? Eu só coloco o R. Então, por exemplo, nice vai virar nicer. Simple vai virar simpler. E large vai virar larger, tá? Então, sempre que um verbo terminar referente aos comparativos em E, eu não preciso colocar outro E. Eu vou colocar só o R. Temos também exemplos quando os comparativos ou superlativos terminam em Y. Por exemplo, busy, crazy e easy. Então, quando for busy, o que nós fazemos? Quando for Y, na verdade, né? Nós vamos tirar o Y e adicionar o I mais o ER, tá? Então, terminou em Y, por exemplo, busy, eu tiro o Y, adiciono o I mais o ER. Então, busy fica busier, tá? Crazy fica crazier. E easy fica easier. Então, eu sei que é um pouquinho complicado, mas vai dar tudo certo. Então, terminou em Y, eu tiro o Y, adiciono o I mais o ER. Temos outro também, que é quando eles terminam em vogal mais consoante, tá? Então, o que a gente faz nesse caso? Terminou com vogal mais consoante, nós vamos duplicar a última letra. Então, exemplos como big, fat e sad, tá? Então, no comparativo ou superlativo, nesse caso seria do big, ficaria biggest no superlativo. Sad, saddest no superlativo também. E
fat ficaria fattest. Tem também aqueles que terminam com 3 ou mais sílabas. Então a gente, por exemplo, vamos pensar na palavra beautiful. Eu não posso falar beautifuler, porque fica estranho, né? Então quando termina em 3 ou mais sílabas, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o more, o adjetivo e o than, como lá no começo que eu expliquei para vocês. Então, por exemplo, com a palavra beautiful, né? More beautiful than. Então, não vou falar, por exemplo, Juliana is beautifuler than me, ó. Tem enrosca a língua porque isso não existe. Então, como que eu vou falar? Juliana is more beautiful than me, por exemplo, ou than her. Aí você usa o sujeito que você quiser, tá? Mais um exemplo, com a palavra intelligent. Então, não vou falar intelligenter, isso não existe. Vou falar she is more intelligent than her mom, por exemplo. Um exemplo aí pra vocês. Então, she is more intelligent than her sister. Ela é mais inteligente que a sua irmã. Ela é mais inteligente que a sua mãe. Então, eu uso sempre o more, a palavra, né, o adjetivo, e um complemento. Mais um exemplo é o interesting. Então, não tem interest in her. Isso não existe, gente. Então, nós falamos como? I am more interesting than you. Então, I am more interesting than you. Eu sou mais interessante que você. Então, para 3 sílabas ou mais, nós usamos o more, o adjetivo e o than. O próximo assunto que nós vamos falar é sobre o som do ED no final das frases, tá? Mas, para falarmos do som do ED, nós precisamos dar uma retomada no simple past, tá? Que é o passado simples no inglês. Então, como que funciona o passado simples? Nas frases interrogativas, nós vamos usar o did, o sujeito mais o verbo. Então, did, sujeito e verbo. Por exemplo, tem um exemplo aqui para vocês. Did you play games on the net yesterday? Então, did you play games on the net yesterday? Você jogou ontem na internet? Então, sempre que eu for falar com o passado simples, eu uso o did, o sujeito e o verbo, tá? Então, percebam que eu não preciso alterar o verbo nesse sentido. Muitas pessoas perguntam isso. Professor, nós estamos falando sobre o ED. Eu preciso colocar o ED? Quando for na interrogativa, não precisa. Porque o did, ele já é uma condição de passado, né? Então, do, did. Então, quando eu pergunto, did you like it? Você gostou? Eu não preciso falar, did you like it? Eu só falo diretamente o like. Porque ele já está dando o sentido de passado no did. Beleza? Did you like my flowers? Did you like my flowers? Você gostou das minhas flores? Então, simples assim, bem tranquilo. Tá bom? Já na afirmativa, no passado simples, aí sim nós vamos fazer a alteração do verbo. Por quê? Porque não vai ter nenhum auxiliar no começo para a gente entender se é ou não é no passado. Então, por exemplo, ela perguntou lá, Did you play games on the net yesterday? Aí eu vou responder, Yes, I played it. Games, na verdade, né, on the net yesterday. Yes, I played games on the net yesterday. Então, sim, eu joguei ontem no computador, na internet. Então, quando for na afirmativa, com os verbos regulares, nós vamos colocar o ED, tá bom? Só relembrando daí pra gente poder chegar no nosso tópico. E quando forem também na negativa, nós não vamos usar de mudar o verbo com o ED. Nós vamos apenas colocar o auxiliar, que é o did mais o not, tá? Então, I did not play on the net yesterday. Ou da forma contraída, I didn't play on the net yesterday. Então, eu não joguei ontem na internet. Da forma contraída e da forma normal, tá? Então, eu tenho o sujeito, o did, o not, né? E depois o verbo. É o complemento, enfim. Então, I did not play on the net yesterday. Eu não joguei na internet ontem. Então, esse é o nosso passado simples. Então, funciona assim. Nós temos um macete para você aprender da melhor forma a pronúncia dessas palavras. Então, eu quero que todo mundo pegue a mão e coloque aqui no gogó. Então, se você falar uma palavra que a gente vai treinar agora e ela tiver vibração, ele vai ter o som de D. Tá? Então, você colocou a mão aqui, falou a palavra, vibrou a mãozinha, pronúncia final D. Se eu estou com a mão aqui, eu falei a palavra e ela não vibrou, eu vou ter o som de T, tá? T de tatu. Se eu colocar vibrou, som de D, de dado, não vibrou, eu coloco o som de T, de tatu, tá? São essas duas formas, mas nós também temos uma terceira forma, que é quando as palavras terminam com T e D. Nesse caso, a pronúncia é de id,
tá? Meu Deus, professor, que complicado. Mais ou menos, mas eu vou explicar para vocês exemplo por exemplo. Então eu trouxe aqui alguns exemplos, né, que eu vou deixar na tela também, para vocês de palavras que terminam aí, que tem a vibraçãozinha e que vão ter a pronúncia de D quando nós colocarmos o ED. Então vamos lá. Primeira palavra é call. Então coloca a mãozinha, todo mundo com a mão lá. Call. Beleza. Agora fala lá. Live. Live. Próxima. Change. Change. Arrive. Arrive. E a última é study. Study. Tá? Então todas essas vocês perceberam que nós tivemos vibração. Então o nosso gogó ele dá uma tremidinha. Então todas essas palavras, quando colocadas no passado simples, elas vão ter o som de D no final. Então vai ficar assim. Call fica called. Called. Live fica lived. Lived. Change fica changed. Changed. Arrive fica arrived. Arrived. E study fica studied. Studied. Tá? Termina com D. Pessoal, eu tô pontuando bem o D aqui, mas vocês percebam que no dia a dia, vocês falando, não vai ter essa pontuação forte. Então, como que eles falariam? Called, lived, changed, arrived e studied. Tá? Bem tranquilo. Não é tão pontuado assim. Eu tô forçando bem agora para vocês entenderem claramente a pronúncia. Coloquei a mão, vibrou, pronúncia no ED de D. Ok? Agora, coloquei a mão, não vibrou, ela tem a pronúncia de T no final. Mesmo que a escrita seja, todas elas vão ser a escrita final ED, mas a pronúncia vai ser do T. Então, vou mostrar para vocês agora. Então, exemplos. Watch, work, help e talk. Então, vamos lá. Watch, watched. Work, worked. Help, helped. E talk fica talked. Então, percebam que termina com o T na pronúncia, porém todas elas escrevem com ED. Beleza? Coloquei a mãozinha, não vibrou? ED final, pronúncia T. Ok? Agora temos aquela outra exceção, que é quando as palavras terminam em D e T. Nós vamos ter o som de id. Então, exemplos. Need, want, visit, invite. Então, elas terminam com D e T. Então, a pronúncia no passado simples vai ter a pronúncia do id. Como assim? Vamos lá. Need vai ficar needed. Want vai ficar wanted ou wanted, tá? Visit vai ficar visited ou visited, tá? E invite vai ficar invited ou invited, beleza? Então, esse é a pronúncia do nosso T. Mas você precisa também ter estruturado o passado simples para não se perder daí na hora de montar as frases. Agora nós vamos falar sobre o nosso último e não menos importante assunto, que são as preposições. Então, as preposições que nós vamos tratar hoje são as preposições de espaço. Tá? Então, qual que é a definição realmente das preposições de espaço? Elas definem coisas e pessoas em determinado espaço. Então, nós temos algumas e nós vamos falar uma por uma delas aqui com vocês hoje. Pra gente aprender, revisar bem. Já aprendeu, mas vamos revisar de novo. Então, vamos lá. Primeira preposição é a on, tá? Então, quando alguma coisa está em cima, sobre, tá, pessoal? Geralmente, nessa, quando está em cima, ela precisa estar em contato com aquela superfície. Porque nós temos uma outra preposição, que é a above, que também significa em cima. Meu Deus, professor, como que eu sei se é on ou above? Então, quando estiver em contato com alguma coisa, é on. Por exemplo, naquela frase que todo mundo conhece, acho que está aprendendo inglês, lembra? The book is on the table. Por que não é the book is above the table? Porque ele não está em cima sobre a mesa. Ele está em cima em contato com a mesa. Então, the book is on the table. The book is on the table. Porque eu estou em contato. Então, eu uso a preposição on. My mom lives on the 4th floor of that building. My mom lives on the 4th floor of that building. Então, a minha mãe, ela mora no 4º andar daquele prédio. Minha mãe mora no 4º andar daquele prédio. Então, por que no 4º andar é on? Porque ela mora e ela tem que pisar, né? Então, primeiramente, se tiver um 5º andar, já está em cima de alguma coisa, então eu uso on. E porque a pessoa, né, gente, a gente vive dentro da nossa casa, então a gente não fica sobrevoando até, não sei se ninguém sabe voar, mas eu não sei. Então, na minha casa, eu uso on
porque eu estou pisando eu ia falar no meu teto, mas no meu chão. Tá bom? Então, on sempre dessa forma. Nós também temos a preposição in, né? Quando algo ou alguém está dentro de alguma coisa, tá? Então, se for um objeto, pode estar dentro de outras várias coisas. E se for uma pessoa, pode estar dentro de cômodos, né? Dentro da sala, dentro do quarto, dentro do banheiro e assim por diante, tá bom? Então, in, simples assim, quando algo ou alguém estiver dentro de outra coisa. Vou passar exemplos para vocês. The shoes are in the box. The shoes are in the box. Os sapatos estão na caixa. Os sapatos estão na caixa, né? Dentro da caixa. Então, the shoes are in the box. Ok? Então, se está dentro, é in. Mais um exemplo. She was born in England. Então, she was born in England. Ela, né, nasceu na Inglaterra. O próximo, nós temos aí o at, tá? Que ele significa basicamente junto a alguma coisa. Ou para lugares específicos também. Então, nós usamos o at para lugares grandes e específicos. Por exemplo, at the police station. Ou at the police station. Então, na polícia. A polícia, gente, é um lugar específico, né? A gente não vai, por exemplo, tomar nada ou fazer uma festa na polícia. Então, é muito específico. Então, at the police station, tá bom? Mais um exemplo para vocês. I work at a big company. Então, geralmente, não é sempre, tá? Não é uma regra. Mas se tem a palavra big e está se referindo a um lugar, nós vamos ter o at. Porque lembra que eu falei para vocês que o at é para lugares grandes? E big, traduzindo para o português, é grande também. Então, I work at a big company. Eu trabalho numa companhia, numa empresa grande. Ou outro exemplo, I forgot your presents at home. Então, I forgot your presents at home. Pessoal, eu vou parar aqui para falar para vocês que vocês podem estar vendo eu olhar para baixo, mas é que eu sou um professor que eu não sou muito digital ainda. Então, a minha aula eu preparo toda no papel, tá? Então, por isso que eu estou olhando aqui para vocês os exemplos, porque eu não digitalizei nada. Então, vamos junto que tá top. Vamos seguir. Do home, eu quero destacar para vocês uma outra coisa muito importante. Então, nós falamos para home at e para house in, tá? Então, home é aquele sentimento, sabe aquela frase clichê? Home is where your heart is. Que a casa é onde o seu coração está. Então, a sua home pode ser um carro, pode ser no seu trabalho, pode ser na casa dos seus avós. Home é o teu sentimento. Então, nós usamos o at home. Quando for house, que é literalmente casa, nós usamos o in. At home, por exemplo, e in my house. Tem essa pequena diferença, é bom vocês entenderem já. Essa próxima preposição é a above. Lembra que eu falei pra vocês lá do on? Aí tem uma pequena diferença. Porque o above é sobre, por cima de alguma coisa, diferente do on. Então, exemplos para vocês entenderem. Above us, only the sky. Então, sobre nós, apenas o céu. Above us, only the sky. Então, sobre nós, apenas o céu. Ok? Temos um outro exemplo que é o There's a mirror. There's a mirror in my bathroom above the sink. Então, there's a mirror in my bathroom above the sink. Então, tem um espelho no meu banheiro sobre a pia. Então, a gente já usou in ali. Vocês viram? There's a mirror in the bathroom. Tem um espelho dentro do banheiro above the sink. Então, em cima, sobre a pia. Temos também a preposição behind, que ela é literalmente atrás. Tá? Então, nós usamos behind para falar que algo ou alguém está atrás também de outro algo, de outro alguém. Então, alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Yes, you can sit behind me. Então, yes, you can sit behind me. Então, sim, você pode sentar atrás de mim. Por exemplo, na sala de aula, se teu amigo está lá, fala, onde você está? Posso sentar aí? Yes, you can sit behind me. Então, você pode sentar atrás de mim. Ou outro exemplo é what's behind the desk? What's behind the desk? Fazendo uma pergunta. Então, o que está atrás da mesa? O que está atrás da mesa? O que tem atrás da mesa? What's behind the desk? Então, o behind é literalmente atrás. Temos também a outra preposição, que é o between, que significa que alguma coisa está entre outras duas coisas. Então, my head is between my hands. Então, a minha cabeça está entre as minhas mãos. Um exemplo. Mas o between é literalmente entre, quando alguma coisa está entre outras duas coisas, ou pessoas ou objetos, tá? Então, mais um exemplo para vocês aqui que eu trouxe. I live between the greenhouse and the yellow house. I live between the greenhouse and the yellow house. Então, eu moro entre a casa amarela e a casa verde, ok?
Então, se eu moro entre, eu moro between. Outro exemplo que eu trouxe é There's a beautiful tree between the buildings. There's a beautiful There's a beautiful tree between the buildings. Então, tem uma árvore linda entre os prédios. There's a beautiful tree between the buildings. Tá bom? Então, between é basicamente isso. Temos também o in front of, então, à frente de, que como o behind e o between é literal. Então, à frente de alguém ou de alguma coisa. Então, exemplos para vocês entenderem. Can you wait in front of the bakery? Can you wait in front of the bakery? Você pode esperar em frente à padaria? Can you wait in front of the bakery? Tá? Então, você pode esperar em frente à padaria? Estou perguntando para vocês, por exemplo. Ou também temos aqui, yes, you can sit in front of me. Então, a minha amiga perguntou, eu falei, yes, you can sit in front of me. Sim, você pode sentar à minha frente, na minha cadeira, à frente a mim. In front of me, nesse caso. Mas pode ser in front of qualquer um, tá, pessoal? In front of me, in front of her, in front of you, in front of them. Então, todos os sujeitos podem ser usados. E o último, mais ou menos importante, é o next to, quando alguém estiver ao lado ou perto de vocês, tá? Então, ao lado ou perto, next to. Vou dar um exemplo aqui. Então, I live next to the mall. I live next to the mall. Eu moro perto, ao lado do shopping. Eu moro perto ou ao lado do shopping, ok? She lives next to the beach. Então, she lives next to the beach. Então, ela mora ao lado ou próximo da praia. Mora ao lado ou próximo da praia. She lives next to the beach. Beleza? Essas são as preposições que eu trouxe para vocês hoje. São preposições e lugares. Espero que vocês tenham repetido junto comigo. Lembrem que é muito importante a repetição, né? Então, finalizamos aqui a nossa revisão. Eu sei que foi bastante coisa, bastante conteúdo, mas, querendo ou não, no inglês é imprescindível saber os comparativos, o som do ED, né, na pronúncia, e as preposições. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, me perguntar. Os professores também estão à disposição. Como eu falei, espero que vocês tenham gostado, espero que, acima de tudo, tenham aprendido os conteúdos e estamos aí juntos para ajudar vocês. Então, um ótimo final de semana, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo tudo para vocês, ok? Até mais, um beijo e tchau, tchau!